Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, seja muito bem-vindo ao Na Sala. Nosso lugar de encontro, onde nós estamos aqui estudando juntamente com você a palavra de Deus. E como é gostoso nós podermos estar aqui meditando e aprendendo da palavra do Senhor, né? Cada vez mais, né, Andresa? Isso aí. E nós, você já sabe, nós estamos aqui no livro de Atos, né? Aprendendo aqui o que o Senhor vem nos relatar a respeito do início da igreja, do início de como tudo começou na igreja, né? Como o Senhor Jesus foi formando, começou a formar ali a sua igreja, né? Desde coisas tão que às vezes a gente acha banal de repente, mas o cuidado, a gerência das coisas, como a atenção a necessitados, a atenção às pessoas que estavam ali, a toda a parte espiritual. A gente tem aprendido todas essas coisas aqui com o livro de Atos. Então, como é muito importante a gente meditar na palavra de Deus, né? Às vezes a gente não sabe como fazer uma coisa, às vezes a gente vê tanto modismo, tanta coisa ser criada, mas está aqui, está escrito aqui como é que deve ser, está escrito aqui como é que o manual está aqui. O manual está na nossa frente, né? É só a gente aprender. Basta seguir. Como também, né, André, se nós aprendemos que Deus até prepara até a forma de enviar os seus a levar a palavra dele, né? Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. É isso aí. Então, para a gente fazer um resumo aqui do que a gente viu na semana passada, então ali a gente iniciou o capítulo 8 ali falando de como a igreja foi dispersa, né, de Jerusalém logo após o assassinato ali do diácono Estevão. E essa dispersão, né, as pessoas começaram a fugir porque houve ali então a gente pode chamar de primeira perseguição oficial que a igreja está sofrendo então aqui. E assim como Larry estava dizendo agora, como que Deus vai preparando as coisas, né? Foi através dessa dispersão, dessa perseguição que houve, que o evangelho saiu dos muros de Jerusalém. E aquilo que Jesus tinha dito aos apóstolos lá atrás, né? Que eles deveriam sair, ir e levar a palavra, começa a acontecer depois que começa a grande perseguição sobre a igreja. Então, como Larry estava dizendo, é Deus preparando todas as coisas, é Deus fazendo a sua soberana vontade acontecer em todas as coisas. E aí a gente viu ali que o texto nos relatou que a igreja, todos aqueles convertidos que estavam ali em Jerusalém, que nesse momento já eram mais de 8.000 pessoas, eles com medo daquilo que estava acontecendo, eles saem de Jerusalém, né? Vão para a região da Judéia, vão para Samaria, vão para vários lugares ali. E a gente vai conhecer a figura então do diácono Filipe, que ele sai dali e ele vai para Samaria falar com aquelas pessoas, levar o evangelho a Samaria. Nós sabemos que ele não é a primeira pessoa, né? Todos nós conhecemos a história de quando Jesus, o próprio Jesus, se encontra com a mulher samaritana naquele poço, ele fala de Jesus para ela e ela volta para a cidade, e então a gente entende que já deveria existir ali uma comunidade de cristãos naquele lugar, né? Mas Felipe chega ali então para falar da palavra de Deus, e a gente viu que como desde lá do início, desde lá do primeiro Pentecostes, a gente viu que a pregação poderosa, né? É a palavra de Deus, é a palavra pregada com poder. Foi isso que Filipe fez, porque as pessoas ali, elas estavam olhando para ele, admirados ali, por conta dos sinais que ele fazia também, né? Então a gente não pode... Os sinais, eles não são o fim, mas eles são o meio que muitas vezes Deus usa, né? E foi isso que a gente viu na semana passada, Filipe fazendo ali. E houve cura, e o texto do verso 8 terminou dizendo que por isso houve grande alegria naquele lugar. Alegria.
que estejamos todos alegres, né, Andressa? Que é o fruto do Espírito. Aonde a palavra de Deus chega tem que haver alegria, né? Alegria. Porque ela traz transformação na nossa vida. É a alegria de quem é transformado, é a alegria de quem é liberto, é a alegria de quem é curado. A palavra de Deus, o Evangelho, ele nos traz muita alegria. Muita alegria. Né? Vamos e hoje lá. nós vamos entrar aqui então no verso 9, para vermos a sequência aqui do que acontece então com Filipe e ali os samaritanos, qual a sequência dessa história ali nesse lugar, nessa cidade. Um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Afirmava ser um grande personagem. É verdade. Aqui começa essa história entre esse personagem Simão, né, Andresa? Uhum. Em primeiro lugar, eu queria até falar uma coisa muito interessante, Andresa. Através da palavra, do nome Simão, é que se gerou uma palavra que se chama simonia. Uhum. Né? E a simonia, ela indica o uso de dinheiro para adquirir finalidades espirituais. A gente vai entender isso daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente vai entender. Porque que começou a se chamar assim, né? Mas esse homem, a primeira coisa que ele arrumou foi isso, né? Para ter essa palavra aí, para aqueles que, através de dinheiro, querem obter seus frutos espirituais, vamos dizer assim, né? Sim. Começa aí a história do Simão. Então a gente vê aqui, né, que assim como eles pararam para observar a Filipe, porque ele fazia sinais, essa pessoa aqui que o texto bíblico está dizendo que praticava feitiçaria, chamava muita atenção daquele povo ali. E como nós, seres humanos, nos atemos a isso, muitas vezes prestamos muita atenção a coisas que fogem o racional, a coisas que fogem o habitual, né? Que muitas vezes nós chamamos do extraordinário, do sobrenatural, e que às vezes é apenas uma manipulação de mente, mas como esse tipo de coisa, enfim, como esse tipo de coisas nos chamam a atenção, e por isso a gente tem que ficar muito atento, porque olha só o que o texto 10 vai dizer sobre as pessoas que ouviam ele. Todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com a sua magia. Como muitas vezes aquilo que nós vamos muitas vezes ver homens de Deus serem usados para sinais e maravilhas como um meio de se começar a falar de Deus, de se apresentar a Deus, muitas vezes aquilo se torna um fim. E a gente acaba caindo em engodos, né? E Andrés, uma coisa interessante que, como ele fazia e acontecia algumas coisas assim que mágicas e algumas coisas que ele fazia até no ramo espiritual também, né? As pessoas passavam a acreditar nele. E eu vejo assim que isso acontece muito nos dias de hoje, né? Às vezes aparece uma pessoa, de algum momento a gente ouve muito, o fulano de tal está fazendo isso, está fazendo aquilo, sabe? E as pessoas não se atentam a entender se realmente aquela pessoa está falando a palavra de Deus ou está fazendo mágica. Importante, né? Que naquele lugar está tendo lá um vucu-vucu ali, um barulho, eu vou lá. Nem me interessa de onde vem, importa o que eu posso receber com aquilo. E eu me lembro muito da tua irmã, né? A irmã da Andressa tem é missionária, né? E ela está fora, pregando, ensinando a palavra de Deus, ela e o marido e os filhos, e um dia eu conversando com ela dizendo da dificuldade que era de Andressa de ensinar e de falar das palavras de Deus para as pessoas, e eu falei, mas e Deus não está fazendo milagre? Ela disse, Deus faz muitos milagres, Larry, mas o inimigo também faz muitos milagres. Sim, porque ela estava numa região onde esse tipo de coisa, de feitiçaria, de curas até mesmo, de manifestações espirituais, eram muito comuns naquela cultura ali, né? E é isso que ela falava para nós. Mas assim, confunde muitas pessoas, né? Ou seja, é um caso que quando você não tem a palavra associada
àquela situação, tem que abrir o olho porque alguma coisa tem. E foi exatamente o que estava acontecendo aqui com o Simão, né? Ele fazia coisas diferentes, né? E as pessoas começaram a achar que até ele, na verdade, né, Andrés, aí no 11 ele fala, ele fala acerca das coisas que ele mesmo se sentia Sim. um ser diferenciado, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente tem que estar muito atento, porque a gente cai nessas coisas também, porque muitas vezes é isso que a gente está buscando. Sim. Muitas vezes é isso que o nosso coração está buscando, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso, sabe? Para você dizer que era um grande poder de Deus, né? Como o texto relata aqui que chamavam ele, sempre uma ministração, ela tem que vir baseada na Bíblia, focada na Bíblia, tem que falar Bíblia, né? E é claro que as manifestações, é delicioso ver o mover do Espírito de Deus no meio da sua igreja, mas esse nunca pode ser o nosso fim. Esse nunca pode ser o que te move. O que nos move é a palavra de Deus. O que nos move tem que ser aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, as transformações que Deus tem feito em nós. E aí, essas manifestações, esses sinais, como a gente vê em toda a Bíblia aqui, vão fazer parte da nossa vida e vão também nos ajudar, mas jamais vão ser um fim para nós. E nós não vamos cair nesse tipo de coisa, né? Uma coisa também bem interessante, Andressa, que ele fazia as coisas para a glória dele. Sim. Isso é uma forma que a gente pode entender, né? Que ele está fazendo muitas coisas, mas era para a glória dele, não era para glorificar o Senhor, né? Era para a glória dele, era para ele aparecer, para ele ser o seu fulano de tal, né? Então isso é interessante, é uma forma da gente poder entender muitas vezes o que a pessoa está falando ali, né? Mas acho que só em Samaria que isso acontecia. Não é bem assim, né? Verso 12. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus, eles creram e, como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Olha só, a palavra de Deus chegou naquele lugar. Muitos samaritanos que ouviram a Filipe, que viram as manifestações, creram no Senhor e foram batizados. E o texto fala que esse homem aqui, esse Simão, estava no meio deles. O texto fala que ele creu também, o próprio Simão creu e foi batizado. E aí nós vamos ver a sequência disso aqui, o que vai acontecer. E olha só como que é interessante, Andressa, que não foi assim Filipe ali descobriu alguma fraude, alguma coisa que eles estavam fazendo de errado. O que ele fez, né? Ele simplesmente pregou a palavra de Deus, né? E muitas vezes, quando acontece alguma coisa, exatamente, Simão, né? Ele não foi combater o Simão, né? Não foi falar do Simão, não, esse cara é mágico, é isso, é aquilo, isso é aquilo errado, outro. isso não tem nada de Deus. De forma nenhuma. Ele simplesmente começou a pregar a palavra de Deus e aí começou a haver uma transformação, né? As pessoas começaram a se transformar. E aí é onde que nós vamos ver mais pra frente o que vai acontecer, né? É aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Aonde a luz entra, a treva tem que sair. Começou a levar a pessoa de Cristo, as coisas começaram a mudar. Não precisa se criar muita coisa. Leve a luz, leve as boas novas, como Felipe fez aqui, né? Verso 14. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então a gente está vendo aqui, lembra-se que o texto falou para a gente que só ficou lá em Jerusalém os apóstolos, né? Provavelmente para cuidar de algum cristão que de repente já estava preso e ficaram ali para dar um suporte, alguma coisa, né? Mas nesse momento, quando eles ouvem esses rumores do que estava acontecendo lá em Samaria, pessoas sendo convertidas, sendo batizadas, isso fala muito para mim, Larry, sobre o cuidado da igreja, porque a gente não pode se esquecer que a grande comissão foi dada a esses 12 apóstolos, né? Então, quando eles ouvem aquilo que está acontecendo lá em Samaria, eles ali, os 12 se reúnem e resolvem enviar
a Pedro e a João para lá, para ver o que está acontecendo, ver como é que é, o que é que Filipe estava fazendo ali, ver o que estava acontecendo naquela igreja que estava se formando ali, né? E olha como que é, Andresa, as coisas de Deus, né? É tão lindo, tão maravilhoso, porque quem é que eles enviam para lá? Pedro e João. O João, junto com Jesus lá, ele tinha pedido para Jesus, tu quer que a gente ore para descer fogo para esses samaritanos? Sim, é né? verdade. Olha só, uma pessoa que há pouco tempo atrás, né, tinha falado com Jesus, pedido a permissão para Jesus para orar, para jogar fogo naquele povo, agora ele vai lá para falar de Jesus e para pregar a palavra de Jesus lá. Que coisa linda, né? Como Deus faz as coisas, né, Andressa, que a gente muitas vezes não consegue compreender. É verdade. Outra coisa interessante aqui, só a título de curiosidade, que eu vi uma vez um pregador falando sobre essa escolha de enviar a Pedro e João, falando assim sobre, olha, né, a Igreja Católica fala que Pedro era o primeiro Papa, e aqui não foi Pedro que se escolheu para ir para lá, ele foi enviado. Né? Isso não combina nada com o Papa, né? O Papa manda. Exatamente. Né? Aqui ainda não existia a figura do Papa, né? Isso vai acontecer algum tempo depois, mas isso aqui já diz, ele falava assim, eu acho que eu gostei daquilo que eu ouvi. Ele dizia isso, né? Não combina com a figura do Papa o ser enviado. Né? Vamos lá. Vamos continuar 15 aqui, então. Até o 19 agora. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então, Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Meu Deus. O que significa isso? Colocar a mão sobre eles. Oraram por que esse texto fala isso, né? Nós sabemos hoje que quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. E por que esse texto está aqui nos dizendo assim, ó, que embora eles tenham sido batizados em nome de Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles. Eu entendo que Lucas aqui ele está trazendo para a gente uma distinção. Nós não podemos nos esquecer daquilo que nós falamos na semana passada. Quem eram os samaritanos para o povo judeu? Eles odiavam o povo samaritano. Então, eu entendo que Deus faz esse intervalo aqui para mostrar para nós e para eles que sim, o povo samaritano é um povo escolhido por Deus também é alguém que Deus aceita. E aí a gente vai ver que aqui vai acontecer um novo Pentecostes aqui, né? O texto não fala que eles falaram Siná, que eles falaram em outras línguas, o texto não fala aqui, mas a gente vai ver dali a pouco que o texto vai dizer que Simão viu que eles foram cheios do Espírito. Então, se ele viu, teve manifestações visíveis. E a gente vai ver no decorrer aqui do livro de Atos, se não me engano, lá em Atos 10, nós vamos ver lá quando o Senhor manda Pedro lá pregar para Cornélio, um outro Pentecostes acontecer ali, também Deus mostrando que ele recebe também o gentio, que a salvação é também para o gentio. Então, esses momentos que aconteceram aqui no início da igreja, essas três ondas, vamos dizer assim, né, do Pentecostes, porque o Pentecostes foi aquele que aconteceu ali no início do livro de Atos, logo a primeira descida do Espírito Santo ali. Essas demais aqui que a gente está vendo são como ondas, assim, né? Elas vêm daquilo que aconteceu ali na festa de Pentecostes, no derramar do Espírito Santo ali em Atos 2. Então, isso que está acontecendo aqui, olha, eles creram, foram batizados, mas ainda não tinham recebido, porque Deus precisava mostrar para eles que sim, esse povo que vocês odeiam, esse povo que vocês acham que está tudo errado, sim, Deus tem uma aliança com eles também, com o gentio, como a gente vai ver mais para frente, também isso vai acontecer. Muito bem, por isso mesmo então que eles primeiro ouviram, aprenderam, conheceram, foram batizados e receberam. E receberam do Espírito Santo. Aí vamos ver como que o Simão se porta diante disso que estava acontecendo ali. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo:
dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Olha a situação desse homem aqui, né? Ele tá, até Filipe chegar, ele dominava a região ali, era o famoso Simão, né? O grande no poder de Deus, e de repente ele perdeu a clientela. Né? Porque muitos ali foram crendo, foram ouvindo o evangelho, foram crendo, foram sendo batizados, e aí ele mesmo, o texto diz que ele creu, né? Ele, legal isso aqui, né? A gente vai ver agora que não foi bem um crer, ele é batizado, e de repente, e quando ele vê essa cena acontecer ali, o Espírito sendo derramado sobre aquelas pessoas, os sinais que possivelmente aconteceram ali, eu imagino, Larry, que ele pensou assim, opa, tem um jeito de eu voltar a ser quem eu era, de eu voltar a fazer as minhas magias, as minhas feitiçarias, aquilo que tanto cativava aquelas pessoas, né? Tem um jeito, eu vou comprar isso aqui para mim, já que eu não recebi no meio deles, vou comprar isso. Talvez o coração dele, né, André, porque ele deve ter visto realmente os sinais que começaram a acontecer através dessas pessoas, né? E é por isso que ele se adiantou aí, né? Se adiantou para poder receber isso também. Mas olha só, na verdade, pelo simples ato dele querer comprar aquilo, já começa a nos indicar que o coração dele não estava ainda bem preparado, vamos dizer assim, né? Ele estava ouvindo, mas tudo aquilo que ele ouvia em relação a Deus, tudo aquilo que ele estava ouvindo em relação a Cristo, que estava sendo pregado, ele estava pensando no coração dele seguramente, né? Pelo que o texto está dizendo, Andresa, ele estava no coração dele dizendo assim, bom, eu vou seguir esse Cristo, eu vou buscar esse Cristo, mas é por alguma coisa. Eu vou fazer isso não pelo Cristo realmente do que ele é, mas sim para obter alguma coisa, né? Para obter alguma coisa. Será que acontece isso nos dias de hoje? Só em Samaria. Só em Samaria? Só em Samaria. Só em Samaria, gente. A Andresa falou que não acontece nos dias de hoje. As pessoas que buscam a Cristo para obter alguma coisa dele. Não é verdade? Exatamente. Daí a gente vê que realmente essa conversão ali não foi uma conversão genuína. E isso mostra muito para nós também, Larry, antes de eu continuar a leitura, de como nenhum de nós, assim como Filipe aqui, não tinha como saber se a conversão de Simão era genuína, e o texto fala que ele foi batizado, Filipe o batizou. Nós também não temos essa condição de saber isso de ninguém, e nem é o nosso papel fazer isso, né? Muitas vezes, assim, quando nós estamos fazendo, no nosso caso, uma preparação para as pessoas que vão ser batizadas, a gente tenta ao máximo a fazer com que aquela pessoa, tirar daquela pessoa se ela realmente entendeu o que a está levando ao ato do batismo, né? Isso é o que a gente pode fazer, mas saber o que está no coração, isso a gente não tem como fazer, isso é cada um diante de Deus, com Deus, né? E mais uma vez, esse texto também nos mostra como o batismo não salva ninguém. Não salva ninguém, né? Exatamente. O batismo é apenas uma demonstração pública da sua fé, né? Muito bem. Fechando parênteses, vamos lá, verso 20. Pedro, porém, respondeu, que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois o seu coração não é justo diante de Deus. Meu Deus. Que forte Olha isso. Olha só, o dom de Deus não se alcança com dinheiro. Foi exatamente o que o Pedro já chegou chutando a canela dele, né? O Pedro, nós sabemos como que era o Pedro, né? Imagina o jeitinho que ele falou para ele, né? Mas mostrando para ele que o dinheiro dele seja com ele, para a perdição dele. Olha só como que é interessante isso, né? Uma colocação que o Pedro fala para ele, né? Gente, é uma coisa muito interessante, né? O dinheiro por si só, realmente ele pode levar à perdição, e sem Deus seguramente ele vai levar à perdição realmente, né? Porque é exatamente o que acontece aqui, Andressa, sabe? O Pedro declarou para ele isso e mostrou para ele, né?
que com esse dinheiro que você quer e que você quer obter com a palavra de Deus, serve para a tua perdição, meu amigo. Não é desse jeito, né? E logo em seguida, quando ele vem e fala, tu não tens parte nem sorte nesta palavra. E o que significa sorte? A minha diz não tem direito nesse ministério. A minha Bíblia fala sorte. E ela relaciona essa sorte, Andresa, como aconteceu lá quando foi escolhido o outro apóstolo. Sabe? A palavra é a mesma. Sim. É muito interessante. Né? Mas fala-se a submeter-se do ofício da espiritualidade, realmente. Sim. Sabe? Significa isso, sabe? E depois ele fala do coração reto. O que é o coração reto diante de Deus? O que significa o coração reto? Né? Claro que nós, nos nossos entendimentos, o que é um coração reto diante de Deus? Gente, é muito interessante, porque a palavra reto aqui, ela está dizendo que é reto mesmo, não tem um sentido... justo. Justo, é matematicamente reto. É reto. O coração é reto. Mas aí você pensa assim, pô, como o meu coração reto? Né? O que significa esse coração reto diante de Deus, né? Gente, como que é o teu coração diante de Deus? Ele é sincero, ele não existe cobiça, não existe ambição, sabe? Ele tem bons desígnios, boas vontades, sabe? Como que você é? Ou esse coração teu, ele existe altos e baixos, sabe? Então ele está falando aqui que realmente o teu coração reto diante de Deus é aquela sinceridade, é a expressão daquela verdade, sabe? Sim. Daquilo que você faz, mas não é só daquilo que você faz, daquilo que você sente, daquilo que é no teu interior com Cristo, diretamente com Ele. O teu coração é reto. Entende? Lembrando que Deus conhece o nosso coração. Exatamente, porque não é só o Larry, por exemplo, o Larry das atitudes, das ações e de tudo. Como que o Larry é interiormente? Como que o Larry é quando ele cumprimenta alguém? Como que o Larry é quando ele fala de alguém? Quando ele fala para alguém? Entendeu, Andresa? Porque às vezes você se porta de uma forma e o teu coração não é reto. O teu coração não está indo de acordo com aquilo que você está fazendo realmente. Sim. Entendeu? É uma coisa sua e não uma coisa que deveria ser do próprio coração, reto diante de Deus. E esse texto também ele fala para a gente da atitude de Pedro, né? Segunda vez que a gente vai ver Pedro recusar uma oferta. Né? Lá com Ananias e Safira aconteceu isso, aqui agora, né? E é interessante que eu fui ler na linguagem de hoje, essa fala de Pedro está assim: você e esse seu dinheiro vão para o inferno, que você e o seu dinheiro vão para o inferno. Eu fico pensando assim, se muitas igrejas começassem a analisar algumas coisas e não aceitar algumas ofertas, porque sabe que elas pegam o seu dinheiro e se manda daqui. Meu Deus, né? Meu Deus. Vamos lá então, verso 24. Não, perdão, 22. E aí Pedro continua dizendo para ele, né, depois de ter dito que ele não tinha parte naquele ministério, ele diz assim: arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Olha que coisa interessante aconteceu aqui, Andresa. O Pedro, ele não fechou a porta para ele. Ele não fechou a porta. Ele deu a solução por ele. Arrepende-te, pois desta tua iniquidade. E ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Olha como que é interessante aquilo que eu estava falando, né? Pedro, espiritualmente, seguramente, o Espírito Santo falou para ele, né? Ele está querendo se batizar, ele está querendo fazer tudo isso. Mas o coração dele, lá Sim. dentro, no seu interior, não é isso exatamente que ele está querendo, né? Mas Pedro, assim mesmo, não fechou a porta. Sim. Pedro diz: vai e faz. Se é assim o teu coração, vai e faz, meu querido. É assim porque que funciona. assim como não nos cabe saber quem tem uma fé legítima ou não, também não nos cabe a nós fechar a porta de nada, nem abrir porta de nada, né?
nós temos que levar as boas novas. Essa é a nossa função. Exatamente. Verso 24. Simão exclamou. Não, verso 23. 23? Pois vejo que você está cheio de amargura, inveja e é prisioneiro do seu pecado. Verso 24. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Aí a gente vê aqui de novo uma outra intenção equivocada. Ele não entendeu o que era se arrepender, Simão. Né? Mas olha só, no 23, Andressa, ele fala, pois vejo que estás em fel de amargura. É uma palavra muito pesada, na verdade, essa palavra fel de amargura. A tradução aqui, né, o fel de amargura, Andressa, é uma perversão moral da pessoa. Ela significa uma perversão moral. Quer dizer, ele entendeu isso, né? Ele entendeu isso e mostrou para ele, né? Porque é muito interessante quando você conhece, que ele deve ter recebido, seguramente o Espírito Santo revelou isso para Pedro, mostrou que o negócio dele era uma coisa muito grande lá atrás, né? São coisas assim, bem... como é que eu vou dizer para vocês? É um pecado profundamente, ele é enraizado dentro na alma, sabe, Andressa? Essa amargura que ele tinha, esse fel de amargura. Ele fala prisioneiro, né? Do pecado. Prisioneiro, você está exatamente. Preso dessa sua inveja amarga. Abre o teu olho, né? E o laço da iniquidade. Como que é esse detalhe do laço da iniquidade que o Pedro fala para ele aqui, Andressa? Sabe o que é laço da iniquidade? O que significa isso? Significa assim, você comete o pecado e não dá bola. Você comete o pecado e não dá bola. Você comete o pecado e não dá bola. E vai ficando tudo bem. De repente, esse laço da iniquidade, na realidade, ele volta... A origem dele é aquele laço que que prendia as pernas dos encarcerados na prisão, sabe? Ele é um laço que você fica um pouco solto, mas na verdade tu não consegue escapar de forma nenhuma se não vir alguém para te soltar ali. Então, essa iniquidade que ele está falando para ele aqui é que ele está tão acostumado a fazer o pecado que está fazendo bem para ele já. É isso que o Pedro quis dizer para ele. É isso que você tem que se livrar. Tipo, vai, arrepende-te e faz. E é isso aí mesmo. Entendeu? Olha só como que é pesado isso. Às vezes a gente lê qualquer coisinha e pensa que é tão simples, mas não é. E ele está tão preso a isso, né, que depois de ouvir isso de Pedro, ele diz para Pedro que para que eles orem para que aquilo não aconteça com ele, que aquelas coisas que Pedro diz não aconteça com ele. Aí a gente vê que aquilo não é um arrependimento, é uma oração de medo. Uma oração de medo. Né? Ele não quer que aquelas consequências venham sobre a vida dele, mas ele não está arrependido. E olha o 25, André, independente, né? Eles testificaram, falaram da palavra do Senhor e voltaram para Jerusalém, né? Mas eles voltaram para Jerusalém de que forma? E em muitas aldeias samaritanas anunciaram o Evangelho. E eu vejo assim, sabe, André, independente de onde nós estamos, para onde nós vamos, o que nós temos que fazer é anunciar o Evangelho. Exatamente o que eles fizeram. Aquela demonstração que Deus deu para eles ali em cima, né, deles porem as mãos sobre os samaritanos e eles serem cheios do Espírito Santo, fez com que toda aquela barreira de séculos caísse, né? E agora, ao seu caminho, eles vão passando em cada aldeia, levando em todo e falando mundo, de Jesus. Né? E é isso que nós temos que fazer. Independente de onde a gente está, onde a gente vai. Vá. Não é verdade, Andressa? Independente se a gente olha para aquela pessoa, né, e pensa assim, aquele ali não sei não, aquele ali é difícil. Todos merecem ouvir, né? Não sei se todos ouvirão. Só Deus sabe. Mas merecem ouvir, não é verdade? Gente, obrigado. Olha, nós estamos no nosso horário já, passando do nosso horário. Eu quero agradecer pela vida de cada um de vocês, né, Andressa? Vamos orar com vocês. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer, Pai, por esse momento. Sim, Jesus. Agradecer mais uma vez porque temos aprendido cada dia mais sobre a Tua Palavra, Pai. Que o Senhor possa estar colocando, Pai querido, no coração de cada um de nós o entendimento.
e que o pecado, Pai querido, ele não faça parte das nossas vidas, Pai. Amém. Que nós possamos estar cada dia mais com a direção e o entendimento que o Senhor tem nos dado a cada dia. Nós agradecemos pela vida de cada um que está conosco, nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção, e que o Senhor esteja guardando a vida de cada um, Pai querido. Amém. E que nenhum mal, nenhum ataque das trevas venha sobre a vida dos nossos amados e dos nossos irmãos. Obrigado, Pai, mais uma vez. Pedimos a Tua bênção, Pai querido, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Andresa? Amém. Amém. E nós te esperamos aqui na semana Vem para a que sala. vem. Vem para a sala.